Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Missa Tridentina, a forma extraordinária do rito romano. Em um novo cenário agora, onde pretendo ficar nele até o fim do curso, mas enfim, hoje vamos falar sobre o calendário litúrgico. Tem alguma diferença com o calendário que nós estamos habituados, o calendário da forma ordinária? Quais festas que tem de diferença? São celebradas no mesmo dia? Como funciona? Para você entender melhor, obviamente, dentro das bibliografias que eu já citei, pelo menos o missal, o missal dos fiéis, é de suma importância nesse caso. Ele tem todas as orientações do que é celebrado. Vamos falar na próxima aula mais especificamente do tempo litúrgico, mas enfim, vamos falar sobre então o calendário na forma extraordinária. Assim como na forma ordinária, funciona da mesma forma da forma ordinária. É definido pela Páscoa. Como assim? O calendário litúrgico ele tem muitas festas que são móveis, ou algumas fixas, como o Natal, que é sempre 25 de dezembro, mas a boa parte das festas elas são móveis, como a Páscoa, Pentecostes, Corpus Christi, Santíssima Trindade. A maioria das festas são móveis. Mas o que define o calendário, ou seja, para definir quando que será a Quaresma, quando que será as Corpus Christi, essas festas móveis, é tudo definido pela Páscoa. Da mesma forma como funciona o calendário na forma ordinária. Então, como que se define a data da Páscoa? É o domingo, é o primeiro domingo de lua cheia, depois do equinócio de outono. O outono é na metade de outubro. O outono é na metade de março, aqui no hemisfério sul. No primeiro domingo que for de lua cheia, esta é a data da Páscoa. Após definida esta data, aí já começa a se estruturar todos os outros domingos, Os domingos que vai anteceder a Páscoa é o segundo domingo da Paixão, que é o domingo de Ramos, depois primeiro domingo da Paixão, quarto domingo da Quaresma, terceiro, segundo, primeiro, e por aí vai. Todos os outros domingos são ordenados dessa forma. Quando eu monto o meu calendário litúrgico, porque eu monto esse calendário para eu acompanhar o Dia dos Santos, o que se celebra, é assim que eu começo. Definido a data da Páscoa, ponto. A partir daí já consigo estruturar todo o resto. Então, fora isso, não há tantas diferenças. A única diferença é geralmente um tempo litúrgico e algumas diferenças de festas móveis. E a única diferença é alguns tempos litúrgicos que não vai ter na forma ordinária e algumas festas de santos que hoje são fixas em uma data, mas que na forma extraordinária era em outra data. E sem contar que na forma ordinária o calendário dos santos está se atualizando. E na forma extraordinária, como nós usamos o missal de 1962, então o calendário dos santos está limitado até esta data. Então você não vai ver a comemoração de São Padre Pio de Pietrelcina, que foi celebrada há pouco tempo em setembro, dia 20, se não me engano, dia 20 e 23 de setembro, que foi celebrado, já tem algum tempo já. Mas enfim, algumas outras festas, por exemplo. Eu estou gravando
Eu estou gravando esse vídeo hoje, no dia 24. Estou próximo então da festa de São Miguel Arcanjo, né? A imagem dele está até aqui. Só que tem um detalhe na festa da forma ordinária que difere da forma extraordinária. Na forma ordinária, não se celebra São Miguel, se celebra os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Na forma extraordinária, não. É apenas São Miguel. A festa de São Gabriel é em março, dia 24 de março. A festa de São Rafael é em outubro. Dia 29 é apenas a festa de São Miguel. E é uma festa de primeira classe. Ou seja, é uma solenidade. Então se celebra com mais júbilo. Tanto que ela vai cair no domingo, esse ano de 2019. Ela cai no domingo. Portanto, na forma extraordinária, ao invés de celebrar uma missa após Pentecostes, né, o que seria o tempo mais ou menos equivalente aí ao tempo comum, né, da forma ordinária, enquanto na forma ordinária tem um tempo comum, na extraordinária tem um tempo após Pentecostes. No domingo, nesse domingo, dia 29 de setembro de 2019, a forma ordinária vai celebrar no domingo o 26º domingo do tempo comum. Na forma extraordinária vai celebrar a solenidade de São Miguel Arcanjo. Então, algumas diferenças assim. Não vou entrar em detalhes em todas, porque haja tempo de vídeo para isso. Mas enfim, mas eu vou pontuar algumas diferenças agora no calendário litúrgico. Vamos começar do início do ano. Assim como na forma ordinária, na forma extraordinária, o ano começa no Advento. O primeiro domingo do Advento é a abertura do ano litúrgico. Então é da mesma forma do rito ordinário, da forma ordinária. São 4 domingos do Advento. Tem a festa da Imaculada Conceição, né, dia 8 de dezembro, que é solenidade, é primeira classe, né, uma festa de preceito. Nossa Senhora de Guadalupe também é celebrada. No Brasil, é uma festa de primeira classe, também é uma grande solenidade. Não é preceito, mas é solenidade, tem caráter de solenidade na forma extraordinária, não na forma ordinária. Aí chega no tempo do Natal, no dia 24 de dezembro tem uma missa específica, em que se usa paramentos roxos, verdadeiramente a vigília do Natal. E no dia 25 tem a missa que é celebrada à meia-noite, chamada a Missa do Galo, uma missa da Aurora e uma missa do dia. Aí segue normalmente dia 26, Santo Estevão. Aí segue normalmente como na forma ordinária. Dia 26, Santo Estevão, protomártir. Dia 27, São João Evangelista. Dia 28, Santos Inocentes. Dia 29 e 30 tem a missa específica, dependendo, né, se ela vai cair no domingo ou não. Porque existe uma missa específica para caso exista um domingo entre o dia 25 e o dia 31. Né? Então tem uma missa que é específica, que é um domingo dentro da oitava do Natal. Mas se por acaso dia 25 e dia 31, dia 1º caírem no domingo, aí já está tranquilo. Celebra essa missa, não precisa celebrar a missa de domingo dentro do Natal. 1º de janeiro, na forma ordinária, se celebra Maria, Mãe de Deus. Na forma extraordinária, celebramos 3 festas. Primeiro, sim, a maternidade de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus. Segundo, a oitava de Natal. E terceiro, a circuncisão de Nosso Senhor. Então se celebra 3 festas com 3 significados. A festa da Epifania, ela é celebrada no dia 6, na forma extraordinária. Na forma ordinária, se dia 6 não cair no domingo, ela é transferida para o domingo seguinte.
mas não há transferência na forma extraordinária. Dia 6 é a festa da Epifania. Se ela cair na segunda, vai ser celebrada na segunda. Felipe, mas então aí é preceito? Como é que funciona? No Brasil, algumas festas alguns preceitos são transferidos para os domingos, com exceção de alguns, né, como Corpus Christi, Imaculada Conceição. Mas a Epifania, o seu preceito é transferido para o domingo. E, logicamente, nem todos os lugares têm missa tridentina todos os dias. Como, por exemplo, aqui onde eu moro atualmente, né, atualmente, 2019, só temos a missa no domingo. Então, se a Epifania cair na quarta-feira, logicamente o preceito eu vou ter que cumprir no domingo. Não tem como. Isto porque já é uma lei canônica que vale aqui no Brasil, em que algumas festas, o preceito é transferido para o domingo. Ficou claro quanto a isso? Se ficar dúvida, é só deixar nos comentários aqui. Deixe suas dúvidas, comentários aqui embaixo, então, por favor. Porque aí vamos fazer um vídeo no final do curso respondendo perguntas. Enfim, esclarecido sobre isso, no domingo que vem após a Epifania, celebra a festa da Sagrada Família. Oi? Isso mesmo. Geralmente a festa da Sagrada Família, ela acontece naquele domingo, né, entre o Natal e o 1º de janeiro, na forma ordinária. Na forma extraordinária, a Sagrada Família é celebrada após a Epifania. Se a Epifania cai em dia de semana, no domingo seguinte já é a Sagrada Família. Se cai no domingo, é no domingo seguinte. Muito bem. Após então a festa da Sagrada Família, existem os domingos após a Epifania. Na forma ordinária, seria, né, o domingo do tempo comum, que são 34, se não me engano. Se não me engano, são 34 domingos do tempo comum. Mas aqui não. Aqui nós temos um total de, se não me engano, 6 missas do tempo da Epifania. Isso mesmo, 6 domingos após a Epifania. E 24 domingos depois de Pentecostes. Felipe, mas e se chegar a Quaresma antes de completar os 6 domingos? Aí tem todo um esquema. Como que vai funcionar? Por exemplo, esse ano agora de 2019, nós celebramos 5 domingos depois da Epifania. Aí depois de Pentecostes, nós vamos celebrar os 24 domingos depois de Pentecostes exato. E depois vai vir o Advento. Só que no ano passado isso não aconteceu. No ano passado, o que seria o 24º domingo depois de Pentecostes caiu na metade de novembro, no início de novembro, na verdade. Ficou 3 domingos para trás. O que acontece? Os domingos da Epifania que não foram celebrados vêm para cá. Se ficou meio confuso, vou tentar depois explicar com mais calma. Mas enfim, existem 6 domingos da Epifania preparados. Nesse período eu posso celebrar os 6 ou não. Talvez eu celebre os 3 e já comece o período da Quaresma. Mas Felipe, não fica muito cedo? Eu vou explicar. É porque na forma extraordinária existe um tempo litúrgico Na forma extraordinária, existe um tempo litúrgico chamado Septuagésima. O nome é estranho, né? Mas eu acho que você já ouviu falar do Sermão da Sexagésima, os Sermões da Sexagésima, né, do Padre Antônio Vieira, algo assim. Então, até Paulo VI, celebravam-se 3 domingos antes da Quaresma, que é o domingo da Septuagésima, domingo da Sexagésima e domingo da Quinquagésima.
Esses 3 domingos nós já começamos a entrar em processo penitencial, que é uma preparação para a quaresma. O pessoal fala, mas os católicos eles preparam para a quaresma antes, fazendo carnaval, né, se extravasando antes de entrar em rito penitente. Muito pelo contrário. É incentivado, é a oração, entrar em espírito adorante para que preparemos o nosso coração para algo, um período de penitência mais forte, mais intenso que a quaresma. Carnaval, o testemunho dos santos é óbvio quanto chamar isso de diabólico. Todos os santos da igreja são unânimes quanto ao caráter diabólico da festa de carnaval. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Você pode... Padre Paulo Ricardo já comenta sobre o carnaval. Padre Leonardo também tem um vídeo que fala. Ele fez uma live sobre o carnaval. Enfim, deixo com os mestres. Muito bem, então, a partir da 70ª, já começa a usar o roxo. Depois do domingo da 50ª, já vem a quarta-feira de cinzas. E entramos no período da quaresma. São 5 domingos, são 4 domingos de quaresma, né? O primeiro domingo da quaresma, segundo, terceiro e quarto domingo, né? O quarto domingo, domingo letare, que é que costuma usar os paramentos rosa. Mas Felipe, na forma ordinária são 5 domingos. Na forma extraordinária também. Só que o 5º domingo da quaresma, nós já estamos chegando mais próximo da Semana Santa. Então entra a Semana da Paixão. A Semana da Paixão é a semana que antecede a Semana Santa. Então, domingo da Paixão, segunda da Paixão, terça da Paixão, até a semana seguinte, né, que começa o segundo domingo da Paixão, que é o domingo de Ramos. Usar os 2 nomes equivale, tá? Segundo domingo da Paixão ou domingo de Ramos. Aí começa segunda santa, terça santa, quarta santa, quinta santa. Na quinta há a missa do Crisma, né, dos Santos Óleos, e a missa da Santa Ceia. Na sexta-feira, o rito não é a missa, né, é a celebração da Paixão, com a distribuição da Eucaristia, que é bem parecida na forma ordinária, com poucas alterações. A única, por exemplo, na sexta-feira da Paixão usa paramentos pretos e não paramentos vermelhos, a Vigília Pascal e, por fim, a Páscoa. Após a Páscoa, temos a 8ª de Páscoa, que é toda em primeira classe. No segundo domingo, chamado na forma ordinária, seria o segundo domingo da Páscoa, né? Nós chamamos esse domingo de domingo in albis, domingo branco. Ou então, primeiro domingo depois da Páscoa. Aí depois vem segundo domingo depois da Páscoa, que na forma ordinária é o terceiro domingo. Notou essa diferença, né? Domingo de Páscoa, domingo em albis, segundo domingo de Páscoa, forma ordinária, forma extraordinária. Segundo domingo após a Páscoa, terceiro domingo de Páscoa, e por aí vai. No total dão 6 domingos. Após o sexto domingo de Páscoa, né, ou o 5º domingo após a Páscoa, vou usar o termo da forma extraordinária. Após o 5º domingo após a Páscoa, na quinta-feira celebra a Ascensão do Senhor. Sim, a festa da Ascensão é celebrada na quinta-feira. E o domingo? Também. Existem 2 missas, né? A missa da Ascensão do Senhor e a solenidade externa da Ascensão. Mas você pode celebrar essa missa da quinta-feira no domingo também. Bom, pelo menos a primeira vez que eu participei da missa da Ascensão, o padre que celebrou
usou o texto que estava na... o texto que seria de quinta-feira. Muito bem, depois da festa da Ascensão, no domingo seguinte, Pentecostes. Até aí, nenhum mistério. Depois a oitava de Pentecostes, no domingo seguinte, Santíssima Trindade. Na quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, Corpus Christi, que é missa de preceito, assim como na forma ordinária. E tem também a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é celebrada na outra sexta, né? Não é na mesma sexta do Corpus Christi, não, e sim na sexta-feira seguinte. Aí, após a Santíssima Trindade, a festa da Santíssima Trindade seria o primeiro domingo depois de Pentecostes, não é isto? Agora começa a contagem. Depois da Santíssima Trindade vem o segundo domingo depois de Pentecostes, terceiro depois de Pentecostes, quarto depois de Pentecostes, e aí vai. Então, nos domingos que se seguem, se celebra esses domingos depois de Pentecostes. Felipe, alguma missa pode substituí-lo? Pode. Se houver uma festa de segunda classe de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, ou uma festa de primeira classe. Uma festa de primeira classe supõe uma festa de segunda. Lembrando que todos os domingos depois de Pentecostes são de segunda classe. É preceito, né? Porque todo domingo é preceito, todo domingo é obrigação nossa ir à missa. Só que os domingos depois de Pentecostes têm caráter de segunda classe. No próximo vídeo eu vou explicar sobre isso. O que é primeira classe, segunda classe. Isso são graus da festa. Primeira classe, solenidade. Segunda classe, uma festa em caráter menor. Terceiro, uma festa em caráter menor ainda. E quarto seria a celebração de memória. Mas, por exemplo, nessa semana que estou gravando, a festa de São Miguel Arcanjo vai cair no domingo. E São Miguel Arcanjo é festa de primeira classe. Então, ao invés de celebrarmos o que seria o 16º domingo depois de Pentecostes, vamos celebrar São Miguel Arcanjo. Entendido? Enfim, vai seguindo até essa sequência durante o ano, né? Durante a semana, se não houver um santo no calendário, celebra-se uma missa ferial. O que é a missa ferial? Vamos supor que hoje o calendário dos santos esteja vazio. Então eu vou celebrar a missa do domingo passado. Mas se o calendário estiver com o santo, por exemplo, hoje, que é dia 24 de setembro, celebramos Nossa Senhora das Mercês. Então celebra essa missa. Mas se o calendário estiver vazio, como por exemplo o dia 25, aqui o calendário está vazio. Então celebra-se a missa ferial. Alguns tempos litúrgicos têm missa própria. Por exemplo, na Quaresma tem a missa. Todos os dias da Quaresma são dias de missa. Então tem uma missa própria para isso. Existe um tempo também, que eu vou explicar no próximo vídeo, que é o tempo das 4 têmporas, que é celebrado na Quaresma, em Pentecostes, em setembro e no Advento, que é onde nós louvamos a Deus pela estação que acaba de chegar e rogamos pelas vocações sacerdotais. Eu vou explicar mais sobre elas no próximo vídeo. Por fim, vamos seguindo os domingos, aí vamos parar em outubro. Por quê, Felipe? Festa de Cristo Rei. Ué, Felipe, mas Cristo Rei não encerra o ano litúrgico? E o ano litúrgico ele não acaba em novembro? Não. Vamos lembrar que nós estamos usando este calendário aqui, ó, da forma extraordinária até 1962. E segundo a encíclica Quas Primas,
Essa encíclica foi escrita pelo Papa Pio XI, instituindo a festa de Cristo Rei. E a festa original, a data original da festa, é o último domingo de outubro. Então, por exemplo, esse ano, no último domingo de outubro, eu acredito que deve ser o 20º domingo depois de Pentecostes. Ao invés de celebrar essa missa, eu vou celebrar a festa de Cristo Rei. No domingo seguinte, eu volto a celebrar as missas do domingo, exceto se cair alguma solenidade. Por exemplo, a festa de Todos os Santos é celebrada 1º de novembro, né, sempre. Se cair no domingo, ela vai substituir um desses domingos depois de Pentecostes também, como eu já expliquei mais cedo. Da mesma forma, né, o preceito eles pode ser transferido se por acaso ela cair durante a semana. Por exemplo, agora em 2019, Todos os Santos vai cair no dia 1º, vai cair na sexta-feira. 1º de novembro sempre cai, mas ela vai cair na sexta-feira. O preceito pode ser cumprido ele pode ser cumprido no domingo. Ô Felipe, mas como é que funciona isso? Preceito ser transferido? Vou explicar novamente. Seguinte, conforme o Código de Direito Canônico, e com base também, né, na Confederação da CNBB, né, a Confederação dos Bispos do Brasil, que tem autonomia para isto, algumas festas podem ser transferidas ao domingo. Podem não. Segundo a CNBB e o Código de Direito Canônico, algumas festas são transferidas para o domingo para que o povo possa participar do preceito. São Pedro e São Paulo, própria solenidade de Todos os Santos. Em alguns países não são, mas no Brasil é. Só que se transfere o preceito. Mas Felipe, como é que funciona esse negócio do preceito? Existem algumas festas no Brasil, e isto é o Código de Direito Canônico que dá essa autonomia às confederações. No caso, a Confederação dos Bispos do Brasil, algumas festas o preceito é transferido para o domingo, e algumas não. Por exemplo, Corpus Christi. Corpus Christi é sempre na quinta-feira após a Santíssima Trindade. Você não transfere ela não. Você celebra ela na quinta-feira, tanto que é feriado para isso. Imaculada Conceição, mesma coisa. Natal, mesma coisa. 1º de janeiro, mesma coisa. Você não se transfere. Agora, solenidade de Todos os Santos, você pode celebrar no dia 1º, mas o preceito é transferido para o domingo. Isso funciona até para quem assiste a forma extraordinária? No nosso caso, sim. Por exemplo, aqui eu só participo da forma extraordinária no domingo, não tem missa todo dia. Mas para quem é de uma paróquia da administração que só tem a forma extraordinária, aí pode valer as regras antigas. Missa de preceito 1º de janeiro, participa em 1º de janeiro. Missa 1º de novembro, 1º de novembro. Pode ser que até conceda uma exceção se por acaso não for um dia de feriado. Mas aí já é conforme quem participa de uma paróquia que é totalmente tradicional. Mas no nosso caso, como pelo menos a maioria, né, de quem tem a missa tridentina com pouca frequência, ou só aos domingos, ou nem tem, então vale a regra das festas que são transferidas aos domingos. Felipe, como que eu vou saber disso? Está no Código de Direito Canônico. São algumas festas que podem ser transferidas, outras não, são fixas. Muito bem.
Voltando ao calendário, em novembro ainda tem, né, aqueles domingos depois de Pentecostes. Esse ano até que ficou bom. No último domingo de novembro, que é o último domingo do ano litúrgico, é o 24º domingo depois de Pentecostes, então encerra o ano nele. Perfeito, maravilhoso. Tem um problema. Nesse 24º domingo, e se ele cair no inicinho de novembro e ainda ter mais domingos até o advento? Eu vou explicar como é que funciona. Vamos supor uma situação hipotética. 5 domingos em novembro. O primeiro domingo do advento vai ser em dezembro. E logo no primeiro domingo de novembro, já é o 23º depois de Pentecostes. Sobrou 4 domingos. O que eu faço? No último domingo de novembro, é a missa do 24º. Todo o ano litúrgico tem que encerrar com o 24º depois de Pentecostes. E essas 3 missas que estão no meio, eu pego aquelas missas da Epifania e transfiro para cá. Missas que não foram celebradas no início do ano, transfiro para cá. Esse ano de 2019 isso não aconteceu. Encerrou perfeitamente no 24º depois de Pentecostes. Mas, e se ficasse um domingo? Pega o domingo da Epifania que não celebrou e joga aqui. Ah, mas é qualquer um? Não. É sequencialmente aqueles que não foram celebrados. Acho que deu para entender. Como eu falei, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Enfim, o ano litúrgico encerra no 24º domingo depois de Pentecostes e começamos novamente. Na próxima aula eu vou falar a respeito dos tempos litúrgicos, alguns que são em comum com a forma ordinária e outros que são específicos somente na forma extraordinária. Como sempre devo lembrar, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo se você estiver gostando, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, perguntas que no final do curso vamos responder. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.